O presidente Lula fez duras cobranças a seus aliados nesta segunda-feira. Ele pediu aos ministros e até o vice-presidente Geraldo Alckmin que entrem mais em campo para ajudar na articulação com o Congresso Nacional. Alckmin e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, foram os mais cobrados. A gente separou inclusive esse trecho. Vamos acompanhar. Dizem que o partido do presidente só tem 70 deputados em 513. Só tem 9 senadores em 81. Isso significa que o Alckmin tem que ser mais ágil, tem que conversar mais, o Haddad tem que, ao invés de ler o livro, ele tem que perder algumas horas conversando no Senado, na Câmara. E a articulação política do governo vem sendo alvo de críticas no Congresso Nacional. Para tentar melhorar essa imagem, Lula deve se reunir nesta semana com o presidente da Câmara, Arthur Lira, do Senado, Rodrigo Pacheco. Além de melhorar a relação entre Congresso e Planalto, ele também quer negociar a análise dos vetos feitos por ele a vários projetos que foram aprovados pelo Congresso. Segundo o líder do governo, o senador Randolfo Rodrigues, o Planalto estaria disposto a trocar 5 bilhões de reais em emendas parlamentares pela manutenção de alguns vetos. Você, José Maria Trindade, que achou dessas declarações do presidente da República? Pareceu bem impaciente, um pouco irritado. Há quem entenda que ele foi até, talvez, pouco educado com o ministro da Fazenda e o vice-presidente da República. É do jogo, faz parte, ou ele exagerou? Não, olha, isso aí me lembra aquela história, né? O presidente falando mal do próprio governo, né? Houve caso em que o presidente começa a reunião de ministros dizendo, olha, até eu tenho vontade de falar mal do meu governo. Esse foi o lançamento de um programa novo do governo, a assinatura de uma medida provisória, que é uma espécie de desenrola com a possibilidade de créditos novos, né, de financiamento, a ideia do governo. Mas, principalmente, a puxão de orelhas de forma pública. E, por incrível que pareça, parece que funcionou. Hoje mesmo, eu escutei deputado dizendo, olha, a coisa está andando, porque o ministro me ligou, né? Então, os ministros estão ligando para os presidentes de partidos, para os líderes e tentando ser mais solícitos. Mas o problema não está aí, não é por aí, é que a política mudou. Hoje o Congresso Nacional, os congressistas, os deputados e senadores, têm verba à vontade, estão ricos, cheios da grana, 55 bilhões de reais do orçamento, até com data de entrega do dinheiro, né? Está lá o cronograma de entrega das emendas parlamentares. E aí mudou tudo. O deputado não precisa obedecer o partido político, não precisa obedecer o governo nem nada, e votar da sua cabeça. Muitos me falam, por exemplo, a última vez que votaram ali aquele DPVAT, o deputado me falou, nossa, mas eu fui criticado demais à toa, não preciso de passar por isso. Ou seja, o deputado agora, ele tem muito mais autonomia. A negociação tem que ser feita. Não existe um Congresso assim completamente independente. O que muda é o estilo de negociação, é como fazê-lo. É preciso convencer e negociar diretamente com o presidente do partido e convencer o deputado, porque na base de liberar a emenda, carguinho e tal, isso não rola mais. Mudou e o governo não mudou o chip ali da negociação política no Congresso Nacional. Agora, como fazer essa reclamação? Ficou feio, né? É o presidente falando mal do próprio governo. Você, Beraldo, como interpretar essas falas do presidente da República? Clima não está legal lá dentro, né? Disse que o Alckmin tem que ser mais ágil para conversar com os congressistas e Fernando Haddad teria que deixar de ler livros e conversar mais com os congressistas. Não, tá certo, Lula. Eu tenho que dar razão ao presidente da República que, afinal de contas, como é que pode alguém, em 2024, no Brasil, achar que vai ganhar alguma coisa lendo um livro? O Haddad tem que acordar para a realidade. Livro tem que ser no lixo. A menos que seja aqueles livros lá que agora me fugiu, o avesso da cor, a cor do avesso, uma coisa assim, que é para doutrinar a criança, para depois ela não ler mais, tem que jogar no lixo. Então, o Haddad fica perdendo tempo, tentando se informar, se instruir e tal, ao invés de ficar fazendo negociata de emenda lá no Congresso. Então, não vai dar certo. E o Alckmin tem que se espertar. Afinal de contas, ele está lá para trabalhar, ele não está lá para ficar só passeando. Então, assim, realmente está tudo desorganizado, o presidente tem toda a razão, porque se ele não puxar a orelha publicamente, as pessoas não vão entender no seu governo que elas precisam manter
a ignorância de um lado, sem livro, e esse esquema de conversa baixo nível com o Congresso. Senão, meus amigos, vai ter muito choro e eles não vão conseguir o que eles precisam, que não é melhorar o Brasil. Não é pôr picanha na mesa do brasileiro, não é garantir o chopinho do brasileiro no final de semana. O que eles precisam é se eleger, se reeleger. É só isso. De resto, a gente é que se vire. Pois é, aos desavisados de plantão, contém ironia, viu? E nisso o Beraldo é craque, hein? Você, Mota. É bom avisar, é bom a gente criar uma tarja que estamos usando ironia. Porque, olha, deixar de ler livros... Deixa eu contar para vocês, outro dia eu fui a uma cerimônia aqui no centro do Rio de Janeiro. E aí, quando eu estava saindo, eu avistei uma casa com um letreiro em cima. Escola de Formação Paulo Freire. Deve ser Escola de Formação de Professores. Paulo Freire. Eu já falei aqui, o Paulo Freire é o pior produto de exportação brasileiro. Ele criou um método doutrinário chamado de pedagogia do oprimido. Olha que nome bonito. Que, na verdade, deveria se chamar pedagogia do marxismo. A principal função do nosso sistema educacional e de vários outros no mundo é formar militantes esquerdistas. Esses militantes, meus amigos, eles não precisam saber ler nem escrever e nem gastar tempo lendo livro. Basta ouvir os discursos magníficos, porque tem sempre um grande líder iluminado fazendo um discurso bom. Pois é, agora, Zé Maria, é claro que o clima não fica legal após o chefe chamar a atenção na frente de todo mundo. E ele não fez isso por descuido. Ele fez isso de propósito, sabe que teria uma reverberação na imprensa, lá dentro do Palácio do Planalto, haveria uma série de comentários e por aí vai. Costuma funcionar porque, assim, em outros setores, costumam dizer que o chefe que acaba adotando desse tipo de prática também pode ser sabotado lá na frente, né? Pois é, e esse caso aí está funcionando, viu? Porque eu ouvi hoje de deputados dizendo, olha, os ministros estão ligando mesmo e abrindo a agenda. Na verdade, eu acho que o presidente Lula está cansado de passar esse mesmo recado entre quatro paredes, nas reuniões fechadas, e não está sendo atendido. Ele fez uma reunião ministerial que fez exatamente esse discurso, cobrando dos ministros políticos votos no Congresso, né, discussão. Ele está dizendo que está perdendo de maneira muito fácil votações consideradas importantes para o governo e que nem são tão polêmicas assim. E aí ele diz, olha, ministro político é ministro político, tem que ter sustentação no Congresso. E isso ele falou numa reunião ministerial. Nesse final de semana ele reuniu alguns ministros e líderes e cobrou exatamente essa postura. Ele não está entendendo o Congresso de hoje. O presidente ainda não, vamos dizer, elaborou a nova política do Brasil, que é o Congresso poderoso, porque os deputados e senadores não precisam mais dessa história de ficar votando, divulgando emendinha, querendo emendinha. As emendas são impositivas e até cronograma de entrega. Então agora mudou. E o debate tem que ser de convencimento, e isso não está acontecendo. Então, para o presidente chegar a esse ponto de falar publicamente de questões polêmicas assim, é porque eu acho que já se cansou lá de falar em reuniões fechadas. Agora, Beraldo, eu me lembro do então candidato Lula, muito entusiasmado, dizendo que faria a sua melhor administração, comparando com as duas outras, e depois de eleito também reafirmando que faria uma administração impecável, já tinha experiência, já sabia o que funcionava, o que não funcionava, mas me parece que ele ainda não conseguiu acertar. Ele está desapontado com as muitas iniciativas que ele entendia que dariam certo rapidamente e ainda não vingaram, né? Pois é, Canhato. Bom, fiz meu primeiro comentário sobre esse tema, obviamente recheado de ironias, e agora eu vou me aprofundar mais no significado dessa mensagem, desse comportamento do presidente da República diante de pessoas que, para ele, foram estratégicas. Geraldo Alckmin, que jogou no lixo tudo aquilo que falou sobre Lula no passado para se juntar nessa chapa que se tornou vitoriosa nas eleições de 22. E Fernando Haddad, que é
a única tentativa concreta de Lula fazer um sucessor, né? Então, Dilma Rousseff não era uma pessoa ali do íntimo do PT, não era uma pessoa aceita do PT, e teve um final trágico com o processo de impeachment em 2016. E Fernando Haddad foi aquela figura de dentro do PT que Lula sacou para apostar em 2018, teve um desempenho bastante surpreendente, levando-se em consideração que ele sequer tinha conseguido ser reeleito prefeito de São Paulo, e agora está aí no Ministério da Fazenda. Só que esse tipo de comportamento não é um comportamento aceitável de qualquer líder sério de uma nação, né? Então, Lula, ele se tornou ou permaneceu uma figura analógica. Ele está parado num passado que não vai se repetir. A sorte que ele deu nos 2 primeiros mandatos em que o mundo levou o Brasil adiante, isso não vai se repetir agora, porque o mundo está passando por vários problemas, vários desafios. E aí ele, ao olhar para o seu ministro da Fazenda, que é essencial nesse processo de entregar alguma coisa decente como obra desse 3º mandato, ele dá um pito em público. Pessoal, se o presidente da República precisa dar um pito no seu ministro da Fazenda, é porque já passou da hora do ministro da Fazenda ser demitido. Ou seja, as conversas de portas fechadas que tiveram não surtiu efeito. E aí você apela para uma pressão popular, quer dizer, isso é absolutamente absurdo, não faz nenhum sentido, demonstra que faltam elementos, faltam armas para o presidente da República lutar esta luta, de entregar ao povo brasileiro minimamente o que ele prometeu. E a má notícia ele não vai entregar nada do que ele prometeu. Ele deixará um país pior do que recebeu, porque como não há vento favorável soprando, ele não está vendo condições, não está tendo competência para tirar um coelho da cartola e fazer transformações que o Brasil precisa urgentemente. Mota, para fechar, o desapontamento do presidente da República com parte da sua equipe, a irritação e perspectivas, por favor. Tristeza de alguns, alegria de outros, não é, Caniato? Eu acho que o Beraldo acertou no alvo. Essas pessoas têm uma mente que parou na década de 1980. Alguns deles têm essa mentalidade. Eles realmente acreditam que eles têm a solução para todos os problemas. Eles realmente acreditam que juntam 3 ou 4 companheiros numa sala lá em Brasília, um deles dá uma ideia genial, no dia seguinte sai um projeto de lei, um decreto, e os problemas do Brasil estão resolvidos. Eles realmente acreditavam que dessa vez o espetáculo ia ser grandioso. E aí esse comentário do Beraldo me lembrou uma história. Essa história é legítima, é verídica, eu não vou dizer quem é a pessoa, mas eu conheci. Foi um sujeito, Beraldo, que ganhou muito dinheiro por acidente. Ele tinha uma empresa pequena e, por uma circunstância absolutamente excepcional, essa empresa dele foi comprada por uma fortuna. E era um sujeito sem nenhuma habilidade para negócios, nenhuma. Então, o que ele deveria ter feito? Ele devia ter pego esse dinheiro, colocado na poupança e se aposentado. Não. Ele pensou, caramba, eu sou um grande homem de negócios. Olha só, eu montei uma empresa, vendi por milhões. E aí, sabe o que ele fez? Ele pegou aquele dinheiro, dividiu em 4 ou 5 investimentos, perdeu tudo, Beraldo. Tudo. Ele teve que vender a própria casa para pagar uma parte das dívidas que ele fez. Então é isso. O cara teve um sucesso acidental, que ele teve sucesso no momento em que todo mundo estava tendo, por circunstâncias que não tinham nada a ver com ele. Mas aquele sucesso convenceu ele de que ele era um gênio. Imagina, gênio, não precisa nem abrir um livro. Quer fazer um rápido comentário? Você, só para fechar, Beraldo, rapidinho. Só para fechar, Mota, isso aí demonstra que não existem muitos Elon Musks no mundo, né?